Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo. Este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 37 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pela Gerdau por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Para você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, eu te convido a se inscrever no canal, a acessar, a ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo programa como este entrar no ar. Conosco aqui está um intérprete de Libras que nos acompanha até o final e hoje a gente tem a alegria de receber a escritora Ramina El Shaddai, espero que eu tenha falado certinho. E nós vamos falar sobre o livro de estreia da Ramina, que é o Novos Sentidos, que foi editado no ano passado, em 2022, pela Páginas Editora. Bem-vinda, Ramina. Obrigada, Josane. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui, de verdade, uma alegria imensa. Agradeço você, Afonso Borges, a toda a equipe, por esse encontro. Ramina, antes da gente iniciar aqui o nosso papo, eu quero te convidar e a quem está nos vendo aqui pelo canal de Sempre um Papo, para assistir ao vídeo institucional da Gerdau, que é a nossa patrocinadora, e a gente volta num minutinho. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. Sim, a gente volta a conversar com a Ramina para iniciar, a nossa conversa sobre o livro Novos Sentidos, editado pela Páginas Editora. Mas antes, Ramina, a gente quer te conhecer um pouco melhor, quem que foi a criança Ramina, onde você nasceu, se você sempre gostou de escrever, de literatura, suas influências na escrita. Bem-vinda de novo. Olha, muito obrigada. Ramina, sou nascida aqui em Belo Horizonte. Morei aqui durante um bom tempo da minha vida, depois me mudei para Florianópolis e há 5 anos eu estou aqui de volta. A minha infância com a literatura não existe muita conexão, principalmente em memória. Eu não tenho recordação dessa relação com a literatura na infância, uma coisa muito interessante. Eu começo a ter memória com uma literatura muito presente na minha vida aos 16 anos, olha que legal. Eu fui fazer magistério aos 16 anos e eu tinha uma professora, ela se chama Luciana Zenha, e a gente já conversou muitas vezes sobre isso. A Luciana, ela tinha uma sensibilidade com a gente e tudo que ela ia pontuar, ela fazia uma citação. E estava numa fase da minha vida de uma construção de identidade. A minha primeira relação com a literatura foi uma relação de aquisição, uma relação de preenchimento. Era uma relação de formar uma imagem que eu queria ter para que as pessoas gostassem de mim. Então, começou a ser minha primeira referência de pessoa competente, pessoa importante, era aquela pessoa conectada com os livros. E isso me fez ler. Os livros que a Luciana citava, eu corria, comprava e começava a ler. Depois eu tive uma amiga nessa mesma vibe, muito leitora, palestrante, e a gente começou a caminhar junto. E aí eu comecei a ler os livros que estavam na estante dela para poder ter assunto e as pessoas me acharem importante, me acharem interessante, começarem a ter algum reconhecimento por mim. Então, essa minha história com a literatura, ela começou nesse lugar assim meio que da carência, dessa formação de uma imagem para ser aceita, para ser admirada,
ou para ser reconhecida de alguma forma, para ser elogiada, às vezes, porque você é muito nova, leitora tão voraz, né? Mas eu tinha autores na ponta da língua, eu tinha teorias na ponta da língua, porque os meus livros começaram a ser muito direcionados para a minha área. Então, eu comecei a ser uma colecionadora de informações a partir dessa época, né? Eu comecei a nutrir essa imagem de inteligente, de interessante, de bem-sucedida, né? Por mencionar muitos autores. Eu gosto de lembrar disso, é uma fase muito interessante, porque à medida que eu fui crescendo em todos os sentidos, né? E me aprofundando em mim, e me conhecendo, e despertando uma outra sabedoria, o livro começou a ocupar um outro lugar. Ele saiu desse lugar de aquisição, de nutrição, de preenchimento, de formação, né, de uma determinação de quem eu queria ser, e ele passou a entrar num lugar de um relacionamento. Então, eu me desenvolvi com a literatura, me relacionando com as percepções dos autores. E eu desenvolvi uma coisa interessante com a literatura, que foi não ter um gênero, não ter um tipo de leitura que eu gosto mais. Eu gosto mais de ler tal tipo de livro. Não, eu comecei a me relacionar com aquilo que me desperta, ou a fala de alguém que me desperta, ou o que alguém está conversando ali, fala, quero ler o que ele está dizendo, sabe? Eu comecei a passear por possibilidades, mas nesse lugar de relacionamento com as percepções. E fui me fazendo escritora ao longo da vida. Eu sempre gostei de escrever. Eu sempre escrevi muito. Isso desde pequena. Eu escrevia para registrar, eu escrevia para ler depois, eu escrevia para dizer, né, para comunicar. Muitas vezes eu dizia para comunicar e percebia que não havia comunicação. Me sentia nesse lugar de que faltava conhecer o mesmo código ali de linguagem. Quanto mais eu me aprofundava, essa escrita ia ficando, parecia para mim mais distante de tudo. E dentro de mim tão próximo, mas na comunicação distante. Eu achava que as pessoas não me entendiam. Depois as pessoas diziam que não me entendiam. Eu não entendo o que você fala. E aí eu comecei a achar bom. Falava, não tente entender, não tente interpretar, vamos caminhar por um outro lugar. Então a minha relação com a escrita e esse meu assumir como escritora, ele é um processo de descobrir, de se descobrir na linguagem, de se descobrir na comunicação. E é interessante quando você fala disso, falar de mim como escritora, essa história, porque se tem uma coisa que eu percebo nos livros hoje, é como que os livros respeitam os tempos das pessoas. A comunicação, ela não precisa ser imediata, né? Quando a gente está conversando, se você não entende o que eu estou dizendo, você pode brigar com o que eu estou dizendo, você pode dizer que acredita ou não acredita, você pode interromper a comunicação, mas se você está com um livro ali e você, naquele momento, aquilo não cresceu dentro de você, amanhã pode ser que sim, daqui um mês pode ser que de uma outra forma. No livro você é o dono do seu tempo, né? Do tempo da leitura, né? Ele te respeita. Então você tem um processo até a comunicação realmente acontecer. Primeiro você interpreta, você entende como você precisa naquele momento, você se nutre, até que você se relaciona com o que realmente está acontecendo. Você ouve exatamente o que está sendo dito. Né? O que sai de mim veio para mim assim, que é independente do gênero, né? Independente do gênero de leitura que você está fazendo, é exatamente isso que acontece. Independente, né, do gênero, porque o que te leva a escrever não é o que está te levando a ouvir, a ler, né? Então, em algum momento essa comunicação acontece. O livro te permite isso. E isso foi uma coisa que eu fui percebendo depois que o livro estava escrito. Não nas minhas leituras, depois que o livro estava escrito. Quando a gente começa a receber retorno, quando você começa a participar de uma entrevista, vai em outra entrevista, vê
a primeira percepção das pessoas, que está muito relacionada à vida dela. Aí você já está entrando no seu livro, né? Mas antes de chegar lá no lançamento, a gente falar diretamente do seu livro, eu quero ainda conhecer mais da Ramina e apresentar mais essa Ramina que iniciou a carreira na educação, de que forma, né, que foi, e aqui você disse, quando ainda investia em estudos sobre gestão e raciocínio lógico matemático. Exatamente. É uma história para mais de metro, que eu costumo falar. É uma história grande. Então, o que acontece? Eu acho que conhecer, assim, para a gente entrar na temática do seu livro, vai fazer mais sentido. Com certeza. Né? Dessa mudança toda, né? Muito. Quando eu entrei na educação, eu entrei nessa época, aos 16 anos, e entrei com tudo. Né? Entrei achando que eu ia mudar o mundo, que eu ia revolucionar a educação, acreditando em algo que podia ser feito para este fim, como uma finalidade. E eu estudei muito. A educação pegou esse período da minha vida de formação de imagem e que eu usava o conhecimento para me substituir. Então, quando as pessoas... Você estudava o quê? Eu fiz pedagogia, eu fiz psicopedagogia, eu fiz psicologia, aí eu fui entrar para aprofundar, aí eu fui fazer o mestrado na educação, em gestão. Eu não finalizei o mestrado, porque foi na época que eu adoeci, então só entrei. Eu estava com as minhas pesquisas já super encaminhadas, mas quando eu entrei na educação, eu estava nessa formação de imagem, então a relação com o conhecimento era muito absurda, era muito agressiva, vamos dizer assim. Né? Eu era muito autodidata, para me fazer ter uma presença. Então a pessoa perguntava, fale de você, eu tinha pouquíssimo para falar de mim, eu falava dos meus títulos, das minhas pós-graduações, né, dessa coleção de informações. Então, eu entrei como professora, lecionei em várias matérias, não foi disciplinas, não, várias fases, no ensino fundamental, na educação infantil, dei aula no curso de pedagogia, várias séries, né? Várias etapas das pessoas, trabalhei com pessoas de várias idades, até assumir gestão escolar, depois que eu estava formada, pós-graduada, e eu gostava muito disso. Mas como eu era muito estratégica, eu era muito imediatista, eu era muito comum, né, assim, muito estratégica, muito dos resultados, muito da rapidez do raciocínio, muito do que eu queria que você pensasse ao meu respeito. E a minha paixão pela matemática, ela é desde sempre. Né? Eu sou alucinada com a matemática, com os mistérios da matemática, com as conexões da matemática, e isso é uma coisa que eu fui levando comigo até que eu queria estudar isso. Eu queria estudar o raciocínio lógico e queria estudar porque as pessoas não gostavam de matemática. Então, o meu orientador falou, primeiro você tem que provar que as pessoas não gostam, para depois você perguntar por que as pessoas não gostam, para depois desenvolver algo sobre esse raciocínio. Aí eu fui estudar gestão e tal, fui fazendo sempre psicologia social aplicada ao raciocínio lógico para aprofundar nisso. E foi o que eu fiz, sabe? Até chegar um ano que eu adoeci e que esse meu período com a educação interrompeu. Ao mesmo tempo... Desculpa te interromper, né? Que foi aí que foi a grande virada, né? Foi aí que foi a grande virada. Que parou, né? O meu corpo já vinha parando há um tempo, né? Meu corpo vinha dando sinais de que eu não estava dando conta desse ritmo. E eu gosto de contar a minha história e associar ela ao que nós vivemos hoje coletivamente, porque os nossos corpos, de alguma forma, eles dão sinais o tempo todo. Eles dão sinais sutis, até eles te darem um sinal de que não tem mais jeito, você tem que ouvir. Né? Então, meu corpo vinha dando sinais, eu vinha me sentindo cada vez mais insatisfeita na educação, tendo menos espaço, porque quanto mais eu estudava, ao mesmo tempo mais eu ia mergulhando em mim,
mas eu me entristecia porque em mim tinha uma coisa que não precisava dessa busca toda por uma imagem, então eu comecei a entrar num conflito. E aí, em 2007, eu estava no auge desses estudos e de me ver num posicionamento assim, na educação, ou eu mergulhava ou eu saía, porque eu estava muito insatisfeita mesmo. E essa insatisfação me adoeceu. E o tempo completamente cheio de tanto estudar, sem tempo para nada. Sim, eu não tinha tempo para nada. Pensar em si mesma, né? De olhar para dentro. E quando eu tinha tempo, eu entrava num processo de fuga, que era de saída, a saída para mim era uma outra fuga, tudo era uma fuga, né? Então, eu adoeci em 2007, eu tive em 10 de janeiro de 2007, acabou de fazer alguns anos aí, a gente tem que fazer as contas, eu tive o primeiro AVC, né? Na verdade eu tive uma trombose no cérebro e o que aconteceu? Eu tive muita pressa de sair do hospital, porque eu estava relativamente bem. Eu fiz um acordo com os médicos que eu estava bem. Eu dizia que eu estava melhor do que eu realmente estava. E eu tive alta. Porque eu tinha acabado de mudar de cargo no meu trabalho e eu estava doida para assumir o meu novo cargo. Queria mostrar um serviço, né? Queria mostrar serviço, eu queria mostrar que eu cresci. Isso para mim era meta. Era mostrar que eu estava bem sucedida na vida. Que é, nós não estamos falando nada diferente do que a gente vê bombardeando as nossas telas o tempo inteiro. Né? Então eu tinha que mostrar que eu era grande, que eu era independente, que eu era uma mulher de negócios, que eu era tá. Bom, fui para a cama, saí da cama e voltei para assumir meu cargo. Quando eu assumi, a direção falou, olha, estava imprevisível seu retorno, nesse momento o cargo precisou ser ocupado. A gente vai ver o que a gente faz, mas não deu tempo de vir. Com uma semana eu tive um segundo AVC, e aí que foi o divisor de águas da minha vida, né? Que eu fui perdendo a visão, eu levei acho que uns 2 dias para perder a visão, só, né? O processo de sentir, até você acordar e pedir para acender a luz, e não é a luz, né? Você não está enxergando. E muitos meses hospitalizada, muito debilitada, literalmente o controle acabou. Né? Nesse período que o controle acabou, a única pessoa que existia na minha vida era eu. Né? Você tinha ali todo mundo para cuidar de você, mas você tinha 24 horas você tinha você. Então eu tive que aprender a lidar comigo. Mas foi muito rápido. Eu tive naquele momento, despertou uma sabedoria tão grande que as coisas em mim começaram a acontecer naturalmente. Gosto muito de dizer assim que as questões, as dificuldades na nossa vida, elas estão num patamar muito raso, porque elas estão sendo empurradas por algo profundo para elas saírem. Então, quando a gente tem sabedoria de perceber que a dor sai doendo, né, que ela está num processo de saída, que o nosso corpo físico é o último estágio dela, ela já está ali sendo elaborada há muito tempo, a gente consegue conversar com essa dor e não brigar com ela. Então, esse divisor de águas que eu aprendi, que a Ramina era uma coisa muito diferente de tudo que tinha sido planejado, eu costumo dizer que nós somos nós somos projetados artesanalmente, né? O que você quer para você, determine seus objetivos, vai moldando. A hora que você precisa enxergar o que você é, quanto mais coisa você adquiriu, o seu trabalho para esse desmonte é muito maior. E a gente precisa se dar esse tempo. Né? E esse tempo me foi dado sem que eu precisasse pensar sobre isso. A força, né? A força. Eu estava internada, né? Mas eu só me ouvia. Mas eu me ouvia porque internamente eu falava muito alto, então também não tinha outra chance. Eu comecei a me ouvir, eu comecei a ter intuição, comecei a sentir meu coração super se abrir em luz. Era luz que eu não sabia o que estava acontecendo. Primeiro eu tinha medo, né? Então eu fui vivendo essa relação comigo, sem a gente dar nome de despertar, de não sei o quê, não vamos nomear. O que aconteceu comigo? Né? Foi uma coisa tão natural, eu nunca me planejei,
mas que não dizia nada sobre nada, só dizia sobre mim. Uma coisa que até os 29 anos eu não tive oportunidade de conhecer. Porque você não se deu essa oportunidade de tantas coisas acontecendo do lado de fora, né? E só do lado de fora. O que eu percebo também, né, falando por mim, pelas pessoas que eu conheço, ser humano, na verdade, né? As pessoas não querem se ouvir mesmo, tem medo do que vai encontrar, porque, não sei, né? Quero sua opinião a respeito disso. Porque às vezes você tem essa busca, essa vontade, mas quando você começa a lhe encontrar, você fala, deixa eu sair daqui que eu não dou conta. Né? É interessante. Né? Quando a gente acostumou a falar que as pessoas não querem se ouvir, e eu acho tão cruel as cobranças que a gente faz com a gente, porque a gente não aprendeu a se ouvir. Isso é uma coisa muito, muito incrível, assim. Quando a gente lida com crianças, você vê que aquela criança não aprendeu a se ouvir. Você quer ver uma coisa interessante? Quando a gente é criança, o que a gente aprende primeiro? Obedecer os mais velhos. A gente cresce aprendendo que o conhecimento e a sabedoria estão onde? Nos mais velhos. A gente nunca na nossa vida teve um espaço para a nossa sabedoria ser reconhecida. Sabedoria de alma. Isso é se ouvir. Individual, é sua, né? É você. Então, como nós não aprendemos, é tudo junto, a gente não aprendeu a se sentir importante. Se sentir importante, que eu estou falando, é útil, não. É se sentir importante no reconhecimento da importância de todas as vidas, da importância do planeta. O planeta, para nós, ainda é uma coisa muito distante. A gente fala de planeta como se fosse na televisão, como se não tivesse uma relação de semelhança, sabe? E que é uma coisa que não tem que estar em livro, tem que estar na sua experiência. Então, quando a gente fala de ouvir, eu vejo isso no meu curso, quando chegam as pessoas, né, turma 1, né, acabou de chegar e tal, e aí essa questão do ouvir, ela começa a acontecer ali naturalmente, sem a gente falar, agora nós vamos ouvir. Porque ali a gente trabalha com a sua fala interna. Então, você tem que se ouvir. Nos primeiros meses, eu já tive aluno que fala assim, eu estou louca para sair. E o que eu faço nos primeiros meses? Eu dou a mão, atendo individualmente durante o dia, converso no telefone, turma pequena, todo mundo junto, para a gente estar junto, para eu te ouvir junto com você. E ver que não é um problema, que é só o que estava guardado. Porque qual a diferença que faz se você ouvir? Você vai conseguir tratar. Se você não ouvir, isso não vai sair de você. Isso continua aí, conduzindo os seus passos, conduzindo suas escolhas, sem você ter a menor consciência do que está acontecendo, sem a menor clareza. Não vou chamar de consciência, é a menor clareza do que está acontecendo. Ramiro, mas voltando aqui, aí você está no hospital e quando que você volta a enxergar e até chegar nesse período, né, de 15 anos se passaram para você lançar esse livro, trazendo essa experiência toda, né, sua. Quando eu saí do hospital, eu casei. Você ficou quanto tempo no hospital? Aí conta rapidamente assim, essa trajetória até chegar nessa nova Ramina. Não, eu fiquei 6 meses. Eu fiquei 6 meses no hospital, fiquei 2 anos cega. Eu engravidei e passei uma gravidez super conturbada, enfim, você imagina, né, a relação dos médicos com a situação de saúde. Eu já estava aprendendo a lidar comigo, então cuidar de mim era uma coisa muito tranquila. Eu comecei a ouvir pouco o que todo mundo acreditava que ia acontecer e segui. E no meu parto, quando a minha filha nasceu, eu voltei a enxergar. Esse foi o meu nascimento ali, eu nasci junto com ela, né? O nascimento da Danit me trouxe à luz, né, literalmente. Então, dali, isso estava muito certo para mim, que eu dizia, gente, eu perdi a visão, porque com o AVC eu perdi a visão de futuro. Eu não tinha o que ver, porque era aquela vida que eu conhecia, ela não estava mais na minha frente, eu não tinha o que enxergar, eu não enxergava nada na minha frente, eu perdi a visão de futuro. E quando a Danit nasceu, a minha visão de futuro, ela voltou, mas ela não voltou
pelo futuro, ela voltou numa visão de agora. Eu comecei a me relacionar com agora. Então, dali em diante, eu dediquei minha vida para aprofundar, para mergulhar, para usar o que estava, as novas ferramentas que eu comecei a conhecer, que era a minha sabedoria. Eu comecei a desconectar totalmente desse conhecimento vindo de fora, comecei a me impressionar com que informações saíam de mim, com que eu ouvia, com que eu lidava com uma coisa, eu tinha uma informação sobre a minha relação com aquilo, e aí eu comecei a usar essas informações. E cientificamente, como que ficou provado esse retorno? Foi visto, né, pela medicina, esse retorno da sua visão? Não, a gente não conseguiu chegar numa conclusão. Ainda antes da visão retornar, o neurooftalmologista que me acompanhava insistiu em fazer uma fenestração do nervo óptico por algumas questões que ele considerava importante, mas eu não sentia ressonância nisso. Eu fui me afastando e fui seguindo só o que eu estava aprendendo a ouvir para dar meus passos. Então, foi algo que a expressão que todo mundo usava foi um milagre. Né? Eu estava sendo acompanhada por vários médicos e não tinha assim, nenhuma previsão. Para você ter ideia, eles levavam no hospital pessoas para me ensinar o braille. Então, não tinha previsão de um retorno de visão. Né? Foi algo bem inusitado assim, para todo mundo e foi uma coisa que eu aprendi a viver. Né? O não planejamento, esse planejamento, a não determinação de um resultado, com isso eu aprendi a me surpreender com as produções de vida, assim, quando você aprende a perder o controle, que é algo que você precisa aprender, é um processo. Né? Assim, vou soltar, não. Né? Pés no chão, sabedoria e diversão, né? Esse trio de honrar a vida. E então, a partir daí, eu comecei a dedicar minha vida a me aprofundar nas nossas percepções, na nossa forma de ver a vida, na nossa forma de relacionar com a gente, de relacionar com o mundo, de relacionar com o que eu chamo hoje de 5 territórios, né, que são os 5 territórios de manifestação de tudo que a gente é internamente. Então, o nosso corpo, a gente manifesta as nossas percepções além do corpo, a gente manifesta nas nossas relações estruturais, né, nossa relação com a família, financeira, essas relações estruturais, a gente também manifesta nos lugares que a gente ocupa, os lugares que eu ocupo no meu trabalho, nas minhas escolhas, enfim, no lugar que as coisas ocupam na minha vida, minha relação com o planeta e minha relação com o todo. Né? Quando você mergulha nesse processo, você começa a aprender que você é um só, manifestando a mesma coisa em todos esses lugares, em todos esses territórios. Então, foi nisso que eu me aprofundei, usando o que eu tinha aprendido, o que eu estava aprendendo, né? Assim, não vou falar tinha aprendido porque não teve um fim. Eu continuo vendo cada vez mais sabedoria revelando em mim, sabedoria de informações, de como conduzir, né? Então, isso foi uma coisa que eu aprendi e comecei a usar isso que o tempo todo a gente fala no livro, em todo o trabalho que eu realizo, que são essas conexões multidimensionais, essas conexões por essência. Isso eu quero pedir para você explicar um pouco a respeito dessa criação das percepções multidimensionais. Inicialmente, antes de fazer o livro, você criou um curso? Criei um curso. É muito interessante, todas as pessoas que palavra que a gente usa? Usufruem, honram, todas as pessoas que fazem, né, cursos, que participam desses encontros, né, que eu crio, essas pessoas que estão comigo, né, elas começam a conviver com uma questão muito interessante. Quando eu criei o curso Percepção Multidimensional, senti esse nome, falei, é isso, a nossa percepção, ela é multidimensional, ela não tem só 1, 2, 3 dimensões, a gente começa a perceber as coisas pela essência das coisas, nessa conexão da unidade, eu fui viajando nisso, dei esse nome de multidimensional, criei o curso, que eu disse para as minhas alunas,
eu não tenho ideia do que vai ser. Eu sei que vai ser. Montei uma caixa cheia de material, criei uns jogos, e esses jogos... Para que os jogos? Não sabia para quê. Eu sabia que os jogos estavam incríveis e tal. E quando a gente começou o curso, uma aula puxou outra aula, eu vi que a coisa era muito sensacional, assim, o que acontecia com todo mundo em cada aula. E a gente foi descobrindo que o curso acontecia entre uma aula e outra. E você não se programava para mudar, você ia vendo o que começava a despertar em você, o que estava pronto para você acolher. Então, a gente foi percebendo os movimentos dessa vida não determinada, né? Do que simplesmente usando o que estava disponível para a gente naquele momento em cada uma. E aí criei esse curso, né? Então, dar aula, criar aulas, me fez escrever muito, escrever demais, porque o que eu faço para criar uma aula? Eu escrevo páginas sobre o sentido daquela aula. Páginas, mas assim, 20 páginas em cada aula. Estou criando uma aula, e tudo muda o tempo todo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Não, vou fazer isso. Mando lista, gente, na próxima aula nós vamos usar tanto, daqui 2 dias eu vou, isso também, vou acrescentando, porque a coisa vai mudando e eu vou enxergando novas possibilidades a cada passo que eu dou. Então, pode perguntar. Aí eu ia chegar aqui no livro, porque eu imagino que diante dessas anotações, né? Exatamente. Foi surgindo esse desejo de colocar isso tudo diante de tanta escrita, de tanta mensagem, de tanta coisa, eu falei, eu senti, chegou um momento... Mensagem até a observação do outro, né? Dessa experiência que você já vem trazendo, dessas pessoas que te acompanham, que fazem os cursos. Eu imagino que antes de lançar o livro, você ter tido, né, essa experiência também conta demais, porque você já fez eu já tinha... campo, né, ali... O que funciona, né? Eu já tinha uma vasta experiência de consultório, né? Uma grande experiência de consultório, que aos poucos eu fui soltando o consultório, porque estar no curso eu consigo acompanhar a evolução muito próxima, né? Essa evolução no sentido de aproximação de si mesmo, de cada um. Então, eu fui largando, né, os atendimentos. Hoje eu faço atendimentos, claro, Ramina, faço, mas assim, não é o que eu divulgo mais, né? E eu faço atendimentos com os alunos que a gente precisa, né? Vamos encontrar fora do curso. A coisa começou a pegar, você não dá conta sozinho, então é junto, né? Então tem esse atendimento. Mas o livro... Conta, então, o que é o livro, né? Então, o livro Novos Sentidos. O livro Novos Sentidos, ele veio de um despertar mesmo, num dia que eu falei, vou começar a escrever, né? Porque eu não é resistente, mas eu estava, parece que me enrolando, assim, deixando a coisa para depois, e esse depois nunca chegava. Eu sabia que eu ia escrever um dia, mas eu estava... algumas coisas estavam me segurando ainda, e ficou muito nítido para mim quando eu cuidei de algumas coisas em mim, como que esse processo ele foi muito rápido, né? Eu, de repente, não vou escrever meus livros. E para escrever meus livros, né, que são outros livros que eu estou escrevendo, eu senti de oferecer para as pessoas uma oportunidade de se abrir, de iniciar essa conexão de uma forma que você conseguisse fazer isso sozinho. Então, esse livro Novos Sentidos, ele começa a mexer com você na possibilidade de você ir se soltando dos sentidos que você deu para tudo, porque o que a gente usou para dar sentido para tudo? A gente usou crenças, a gente usou aquilo que a gente aprendeu a acreditar sobre, para a gente filtrar tudo. Então, nós desenvolvemos crenças de aceitação, de aprovação, de desejo, e aí a gente fala, isso serve, isso não serve, isso eu acredito, isso eu não acredito, e aí pronto, isso faz sentido, isso não faz. Foi assim que a gente deu sentido para as coisas. Claro que eu estou falando de uma forma mais grosseira, assim, mas é isso, né? E Novos Sentidos, eu trago uma proposta de você deixar que a coisa cresça em você, que foi isso que eu vivi, né? Aquilo crescer e aquilo revelar um sentido. Revelar um sentido de uma coisa que você está vivendo, de um sentimento que está acontecendo. Porque quando você enxerga o que aquilo está fazendo na sua vida,
começa a perder a força, o que eu chamo de cultura do extermínio, que é a gente querer acabar com o que está incomodando, querer acabar com o que está doendo, querer acabar com aquilo que está me desestabilizando. Se aquilo está na sua vida, alguma coisa aquilo está fazendo. Primeiro você tem que olhar para ela, né? Antes de tem que olhar para você. Né? E você começa olhando para o que você está sentindo. E aí você organiza um livro de mais de 300 páginas, 310 páginas, que você organizou ele em 2 partes. Vamos falar um pouquinho de que forma que você dividiu esse livro, porque até tem orientação para as pessoas de como... Ele tem. Né? Porque não é que eu vai pegar o livro e tem que ler de cabo a rabo, não é assim, né? Não, ele não é um livro para ler, ele é um livro para... Não é um livro para você ler o tempo todo, não é um livro para você analisar, nem brigar comigo e falar se eu acredito, se eu não acredito. Não é um livro para você interpretar, analisar, encaixar o livro em crença, não. É um livro para você ler e deixar ele acontecer. Ele é um livro para você se relacionar com o que está aqui, para que exista essa nossa comunicação. Então, o que eu fiz? Nas primeiras 57 páginas, 58, né, eu fiz um dicionário. Por que eu fiz um dicionário? Isso veio da minha relação com as minhas alunas, que falam assim, Ramira, nós temos que criar um raminês, porque as palavras começam a ter outros sentidos para nós. Quando a gente começa a aprofundar na gente, a gente começa a não dar conta mais de explicar as coisas, a gente não tem palavras para falar as coisas. E muitas coisas a gente se cobra porque aprendeu de uma forma muito equivocada. A gente fala assim, você é luz, não se importa com as pessoas que estão querendo apagar o seu brilho. Bobagem, luz não tem nada a ver com brilho. Luz é um processo de iluminação, de clarear. Quando você se posiciona nesse seu aspecto luz, você se posiciona no seu aspecto enxergar aquilo que você não enxergava antes. Aquilo que estava escondido por alguma percepção, por alguma proteção, por alguma ferida escondida ali, cheia de curativos. Né? Então, quando a gente ilumina, a gente fala assim, tô olhando, e agora? O que eu faço com isso? Então, iluminar é uma relação de assumir esse comprometimento com você. Né? Então, a gente começa a cair na real sobre algumas expressões, e essas expressões estão no início do livro. Eu tinha até separado aqui algumas expressões que eu achei bem interessante da forma que você traz, né, que são palavras que a gente conhece, mas que tem ali o raminês, como diz sua aluna, né? Quais? Eu separei o agora, que eu gostaria que você falasse um pouco a respeito. Ai, adoro agora. Né? O coração. Ai, que lindo. O amor, liberdade, enfim, o vazio. São muitas, né? Vamos pegar aí o que você achar de mais importante. Mas dá pra gente falar de tudo num parágrafo, assim. Primeiro, a gente aprendeu a lidar com o coração como se ele fosse a nossa sensibilidade, né? A gente fala assim, você é mais do coração ou você é mais da razão? Né? E quando a gente aprende a se colocar nesse coração como a ferramenta da linguagem do amor, aí a gente começa a ver o amor de uma outra forma, porque também a gente aprendeu aquele amor bonzinho que se encaixava nas nossas crenças de aceitação. Aí isso é amor, isso não é. Né? Você quer ver uma coisa? Se eu falo assim hoje, o que a gente vive no mundo hoje eu vou me arriscar a falar aqui, mas não briguem comigo. A gente vive num mundo hoje que é gerido por uma vibração de amor. O que a gente, com o conhecimento, a educação que a gente tem, vai falar? É isso, que loucura, que palhaçada. Porque é isso que a gente traz. Então, quando a gente começa a entender o amor como algo que coloca tudo no seu devido lugar. Isso eu achei sensacional. Como algo que retorna tudo para a sua natureza, a gente fala, Porque o que a gente fez? A gente fez um trabalho de marionete, a gente colocou tudo nos lugares que a gente precisou. O que acontece quando a gente perde o controle? As coisas saem desses lugares que a gente determinou para elas. Então, quantas pessoas a gente sofre
porque elas estão fazendo alguma coisa, não é porque elas estão fazendo alguma coisa, porque a gente não entendeu qual era o lugar delas na nossa vida, a gente deu um outro lugar para elas. O lugar delas, talvez, fosse só de mensageiro, de vir despertar alguma coisa em você, sair. Entende? Então, o amor, ele é a única coisa, chamar de coisa, pela intimidade, ele é a única coisa na Terra capaz de colocar tudo no seu devido lugar. Ele é o sentido da nossa existência. Né? Então, fala assim, o sentido da vida, o propósito da vida é despertar o amor. Ok, mas primeiro a gente precisa aprender, porque a gente colocou um monte de pá de cal em cima desse amor. Então, a gente precisa destransformar para que ele desperte. Não é nosso objetivo chegar lá. Ele vai despertando aos pouquinhos. Até porque se despertar tudo ao mesmo tempo, a gente nem dá conta, porque a gente não está preparado. A gente ainda briga com as manifestações de amor. A gente ainda briga contra elas. E é natural, isso não é um problema. Gerou alguns problemas, mas é uma coisa que vem da nossa educação e está tudo bem, a gente está aqui para aprender a lidar com isso, para aos poucos enxergar isso com todo carinho, com todo o colo que a gente puder. Né? Então, outra palavra que você falou foi o agora, e que é a menina dos meus olhos, né? Porque a gente vive a vida do futuro, o profissional do futuro, a escola do futuro, não sei o que do futuro, né? Futuro foi o nosso gestor, né? E eu já li muito, mas muito mesmo, pessoas falando do agora como se o agora fosse oposto ao futuro. Como assim você vai viver... já vi autores dizendo... teóricos falam do agora, mas esquecem que é no futuro que a gente passa as nossas vidas. Ok. Mas quando a gente começa a enxergar o agora como um elemento que traz todas as suas condições de passado e suas percepções sobre o futuro, tudo que existe no agora. Quando você começa a desenvolver com o agora uma relação de presença, você enxerga tudo de passado que comanda a sua vida e tudo de futuro que comanda a sua vida. Então, quando você começa a se acolher nesse sentido, porque sempre que tem passado demais te conduzindo, sem você saber... Eu vou te dar um exemplo do que é passado conduzindo sem você saber. Deixa eu pegar, se eu não conseguir pensar rápido, daqui a pouco a gente pensa, mas você vive uma situação, você ficou arrasada com aquela situação. Aí você vira e fala assim, também agora eu vou fazer dessa forma, nunca mais eu quero ver isso. Pronto, você acabou de determinar várias escolhas que você vai fazer na sua vida vão ser sustentadas por essa dor, pela sua tristeza, pela sua angústia, pela sua frustração. Todas as vezes que você usar uma dor para fazer uma escolha, essa escolha vai vibrar a dor e ela vai te voltar para esse lugar da dor. Isso chama ciclo, né? Então, quantos ciclos nós vivemos sem ser acolhidos? Eles ficam ali no looping porque eles nos fecham. Eles não conseguiram te passar a mensagem deles, que é você olhar para aquilo que você usou para aquilo acontecer. Então, você só consegue olhar aonde? Com aquilo que aconteceu agora, que despertou esse mesmo sentimento que lá atrás você usou para fazer escolhas. Entende? Então, a gente tem passado dominando a nossa vida. Então, é no agora que você vê isso. É com o que está acontecendo agora, é com o seu sofrimento do agora, é com a sua alegria do agora, é com o seu sentimento condicionado no agora. E aí, à medida que você vai... Aí, essa que é a parte legal. À medida que você se acolhe e que você é presença, acabou. Você não precisa mais se preocupar com o futuro. A hora que você começa a expandir uma vibração de abundância, basta você ser presença, basta você se acolher, basta você se olhar, você já expandiu uma vibração chamada abundância, é ela que produz tudo que você vai vivendo. Da mesma forma que aquela dor foi produzindo ciclos, a abundância produz ciclos.
Entende? Então, quando a gente entende esses movimentos de produção de vida, de vibração, eu nem gosto de falar de vibração, assim, para a gente não entrar em coisas de frequência, eu gosto muito de sair dos nomes, para a gente não entrar em crenças, né? Mas se a gente se coloca nessa questão da presença, do agora, a forma sua de produzir vida vai ser sustentada por essa percepção. Então, percepção é o que produz vida. Então, quando eu falo assim, a melhor forma, no livro tem essa frase, a melhor forma de você fazer um mergulho interno é fazer um mergulho externo. É olhar para a situação e ver o que ela despertou em você, para você entender a história daquele sentimento. Acolheu aquilo, você entendeu a mensagem daquela situação. Entendeu a mensagem, teve comunicação, acabou. E é esse tipo de frase que você acabou de falar agora, que vem na segunda parte do livro, né? A gente Exatamente. vai encontrando essas frases. A gente vai ter que pular essa parte de falar mais de cada palavra no dicionário, que eu gostaria muito. Mas eu acho que é isso. Mas a gente não vai conseguir ter esse tempo todo. O dicionário são 50, né? 50, vontade de falar de todas, né? Dá sim. Não, mas é isso. E te ouvir é bom demais, porque nesse tempo que nós todos, né, fica nesse mundo corrido, né, sem se olhar para dentro, né, sem se conectar consigo mesmo. Eu estou falando as palavras aqui, porque são as que eu uso, né, não sou especialista. Não, mas está tudo lindo. O livro é um resgate para a gente, né, nessa segunda parte aí, quando você abre ele qualquer hora do dia, que tiver um tempo, deixa eu olhar aqui, te joga um pouquinho ali para dentro de si, né? Vai, aí são práticas, né? São práticas. Essa parte das mensagens, eu mais ou menos dividi ela em duas, que são as páginas pretas, que eu chamo para mim, aqui no meu particular, eu chamo de mensagens de impacto, né? São mensagens que a gente lê e fala, nossa, né? A superioridade não é um lugar que você ocupa naturalmente, ela é um lugar que você se esforça para ocupar por uma profunda sensação de inferioridade. Então, essas páginas pretas têm mensagens curtas e que elas dão que a gente termina de ler e fala, nó, e que a gente precisa de um tempo para que isso faça um sentido dentro da gente. E as outras mensagens são práticas, aí já é um relacionamento de você com você, você não tem um tempo para isso, não tem que terminar uma mensagem num dia, essa mensagem vai martelar, você não tem que estar bem, você não tem que ser espiritualizado, você não tem que ser compreensivo, você não tem que ser disponível, você não tem que ser útil, você não tem que ser forte, são tantas cobranças, né? Você só tem que ser inteiro, né? E você inteiro, você vai se sentir alma, importante, vai se sentir bem, vai sentir amor, luz, e isso vai te trazer com certeza tudo isso vai ser entregue ao mundo, naturalmente você vai perceber uma força em você. É esse movimento do agora. O que você entrega é o que cresce. O que cresce se manifesta em vida. O que se manifesta em vida toca em você no mesmo lugar que você usou para produzir vida. Então, produzir vida em ciclo de abundância é muito surpreendente. Você não planeja isso. Você não consegue, porque essência guarda informações que a gente não é igual. A gente guarda conhecimento, informações seguras, aquilo que a gente já conhece. Não é assim. São aí que encontram as possibilidades. Possibilidades. Aquilo que a gente não viu antes. É novidade. É surpresa. É algo novo. É o tal do algo novo, né? Viver algo novo. Para viver algo novo, tem que sair de um lugar novo. Não tem jeito de você viver algo novo produzido pelos mesmos lugares que você usou. Então, essa parte do livro tem práticas que te colocam nesse lugar, que às vezes a gente tem mais dificuldade, tem prática que eu falo assim, se olha no espelho, poxa, primeira vez que eu olhei no espelho, eu tive tanta vergonha, não sabia se eu ria, se eu chorava, eu saí do espelho, eu tive muita dificuldade para olhar meus olhos no espelho. Então, você vai, lembra que eu falei no início, o livro ele te permite, ele respeita seu tempo, você não tem que ler uma mensagem lá, se olhar no espelho, isso aqui não é para você decorar, não é uma prova que você vai fazer depois, é um relacionamento, né? São ferramentas para você se relacionar com você. E todas elas são experimentadas
são experimentadas primeiro. Eu sinto que eu estou vivendo aquilo, depois eu realizo com as minhas alunas, e aí a conversa vai andando, depois vira o livro. Então, tudo que está aqui são informações com responsabilidade, com cuidado, que você consegue fazer sozinho, que vai respeitar a sua profundidade. Se você é uma pessoa mais profunda, você vai se esbaldar. Se você é uma pessoa que não está tão profunda assim, você vai dar conta. Se você é uma pessoa completamente ali cartesiano, racional, você vai falar assim, nossa, está difícil. Vai fechar o livro, vai voltar depois, mas vai expandindo a vibração, a luz do coração, que está lá no início explicando, que o seu único caminho é dar conta. Né? Então, você não vai pensar, não dei conta, você vai pensar, do que eu dei conta? Se você deu conta de abrir o livro e ler, é um grandioso passo. Né? Porque só de estar diante, eu chamo de tudo isso, né? Porque nasceu nessa... Eu fui me surpreendendo com tudo isso também. E a última parte do livro, eu coloquei 50 mensagens, que eu chamei de mensagens de acolhimento. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, era tudo que eu precisava ouvir. Mas eu sugiro um outro exercício. Sair dessa necessidade, sair dessa falta. E quando você vai abrir essas 50 páginas, a sua pergunta não é o que eu preciso ouvir, é o que eu tenho de potencial. O que eu tenho de potencial. Porque quando você precisa, vem alguma coisa ali que te completa, que te preenche. Não traz isso assim, não. Lê o livro falando o que eu tenho em mim, que eu vou abrir uma página que vai falar de mim, que está aqui, querendo que eu me veja. Aí eu abro aqui numa página, vou abrir uma página aqui qualquer. Não vou abrir qualquer não, vou abrir uma pequenininha. Deixar ir, páginas 358. Não tente segurar o que não se alinha a níveis mais profundos, mais amorosos e mais elevados de você. A sua essência pede para se fazer presença. Solte tudo, relaxe. Agora não é hora de segurar mais nada, de tentar manter mais nada. Deixe tudo ser o que realmente é. Agora é deixar ir. Aí, você abriu essa mensagem aqui. Antes você se perguntou, qual é o meu potencial de hoje? Você fala, caramba, meu potencial de hoje é deixar ir. Aí eu estou te falando, solte tudo. Você fala, eu não sei soltar tudo. Relaxa, eu ainda não sei relaxar. Agora não é... Tá, mas se isso é o meu potencial, então com a luz do meu coração, eu quero dar conta desse potencial. Se isso é meu potencial, se isso está em mim, é isso que está me convidando, então que todas as oportunidades, as possibilidades se façam em mim. Sabe, se é isso que a sua relação muda. Que aí o que você lê, fala, se eu pedir para abrir uma página que falasse de mim, e essa página está falando solte tudo, relaxe, é diferente de você falar assim, tá vendo? Tá falando para soltar tudo, tem que soltar tudo mesmo, né? Não. Sabe? Tem que soltar. Não. Porque até esse tudo, ele muda de acordo com o que você dá conta a cada instante. Soltar é muito difícil, porque a gente precisou de tudo. Então, a gente só solta à medida que a gente for não precisando mais. E isso é um processo muito amoroso. Não é assim, de repente eu vou largar tudo, agora eu vou soltar tudo, agora eu vou viver outra vida, não preciso de nada. Não, a gente precisa, a gente vive num mundo material. A gente precisa de subsistência, de sobrevivência. É uma outra relação com o precisar. É o precisar como necessidade, como apego, como crença, como que te preenche, como que te substitui, como que vai falar de você e você está escondidinha atrás daquela imagem toda. É nesse sentido, solta, tá? Eu vou soltar o que eu vou dar conta. Então, que inicie os meus processos de dar conta. Sabe? É uma outra relação. E eu acho que cada encontro ali com a página é isso, né? É o que encaixa para você dentro da sua realidade. Exatamente. Que você dá conta de realizar ali. Só de você abrir... Só de você abrir, a conexão já começou, né? Você já está se conectando, né? Ramina, antes da gente encerrar, né, que a gente já está aqui no finalzinho, eu quero te pedir falar dos parceiros que estão nesse livro, né? Tem a Zulmira Fulbino, que fez o prefácio, Vidas Urbina, né? Zulmira.
E tem também a Leida Reis, que é da editora, né? Da Páginas, Páginas Editora. Então, eu quero te pedir para falar dessas parceiras. Duas queridas. Daí para o encerramento. Duas queridas que aconteceram, assim, no livro, né? A Zomira, eu fiz o convite para ela e na conversa do telefone, ela falou, Ramina do céu, né? E aí a gente conversou um pouquinho e aí no final ela, topo. E aí trouxe um texto muito, muito conectado, um texto muito alinhado com tudo. E um texto muito feliz. Com que traz as mensagens do livro. Eu gosto muito da escrita da Zumira, eu acho uma escrita muito leve, muito gostosa de ler, né? Muito delicada. Então, esse encontro foi muito feliz, sabe? Foi um presente, assim, ter o texto da Zumira. E a Leida foi um encontro também, foi uma conversa com a Zumira. Foi muito interessante, porque eu tinha visto a divulgação da Páginas de manhã no Instagram, eu vi e a gente conversou aqui, falou, olha, tem uma editora em Belo Horizonte aqui e tal, aparecendo, vamos dar uma olhada. Dei uma olhada no perfil. Quando foi à noite que eu estava conversando com a Zumira falou assim, você conhece a Leida da Páginas? Eu falei, não, conheço, estou o dia inteiro, eu estou o dia inteiro mergulhada aqui no Instagram dela, conheço. Ela falou assim, dá uma olhada com ela. E aí a gente deu essa olhada e foi mais um encontro muito feliz, né? A Leida abraçou o livro, né? Quando a gente está escrevendo o primeiro livro, quando está publicando o primeiro livro, é muito detalhe, muita surpresinha, tem coisas que a gente não faz ideia mesmo, então foi um processo muito beabá, foi assim, aprender a estar no mercado editorial, foi um processo bem cheio assim, de informações, bem precioso, nesse sentido foi de muita dedicação, e a Leida foi parceirona nesse processo de me inteirar, né, nesse contexto, de como sabe? Eu aprendi muito nessa relação com a Leida. Foi muito feliz. Eu me senti muito presenteada, muito bonito. É um livro lindo, um livro bem feito, uma capa bonita, um projeto gráfico maravilhoso. Parabéns, Ramina. Essa capa é do Túlio Rangel. Essa capa é do Túlio Rangel, um designer também que eu sou encantada com o trabalho dele. Ele fez minha logomarca, ele faz algumas coisas especiais assim pra gente e que tem uma conexão fabulosa que a gente conversa um pouquinho, de repente o Túlio transborda e me entrega assim esses presentes inalteráveis assim, né? Foi muito sensacional. Ramina, é isso. Eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, no Sempre um Papo, contar, né, sobre você e a respeito desse livro lindo, de sua estreia publicando, né? Que eu sei que já tem outros livros prontos também para sair. Quero te pedir para deixar suas considerações finais, falar também, né, onde que as pessoas te encontram, onde que encontra o livro e o que vem por aí, né, de Ramina de novidade. Olha, vem bastante novidade, mas eu vou te contar que eu tô nessa gestação, eu tô escrevendo e vamos ver se a gente consegue alguma coisa para 2023, né? Mas para 2024 com certeza tem livro. E algumas propostas bem diferentes, todas as propostas agora vão ser bem diferentes do Novos Sentidos. Ele veio, essa palavra preparar não é bacana, assim, mas vamos usar isso Abrir de uma forma carinhosa. Mas ele é te preparar mesmo, no sentido de afofar, assim, de abrir, de se colocar com você para os próximos textos, né? Com relação a considerações finais, eu sinto que essa mensagem aqui, ela fala tudo, que de repente, na página 269, de repente a vida pede para a gente respirar sem fazer força, para a gente viver de dentro para fora, para a gente amar sem direcionar o amor,
para a gente ouvir sem precisar se defender, para a gente dizer sem ser necessário atacar, para a gente conversar sem tentar convencer, fazer-se presença sem se cobrar ser útil, dormir como etapa de um novo despertar e acordar para o sentido de existir. Né? Isso aqui, para mim, é honrar a vida. É a gente dar conta de viver se sentindo importante, que naturalmente faz com que a gente reconheça a importância de todas as vidas e que a gente para a gente aprender a honrar o que é viver, né? Viver não é estar vivo, é honrar o sentido da gente estar aqui. Tem um sentido da gente estar aqui. Então isso para mim é o que sempre me conduz a tudo que eu crio, sempre me leva e é o que sempre retorna me voltando para esse mesmo toque, para esse mesmo pulsar, para essa confiança do que a gente é. É isso que eu deixo. E eu estou muito feliz de estar aqui, de estar com você nessa conversa. Eu já sabia que ia ser uma conversa deliciosa, mas foi muito mais deliciosa do que eu imaginava. E mais uma vez, agradeço a você, ao Afonso Borges, a toda a equipe, e a equipe de antes, a equipe de agora, e a equipe é muito grande, né? As redes, a gente que agradece, Ramina. Vamos lá, minhas redes. Eu estou com o Ramina El Shaddai, que é o Instagram. Tenho os podcasts, que é o Conexão Ramina El Shaddai, que está passando uma temporada aí com o nome Pode Ser, com Ramina El Shaddai, uma proposta de pode ser, né, de se permitir ser. Estou no YouTube, Ramina El Shaddai, e você encontra os livros em loja física hoje nas livrarias Leitura, do BH Shopping e do Pátio. Você encontra no site da Páginas Editora, você encontra na Amazon. E se você me procurar no Instagram, você pode comprar diretamente com você. Vai também. comprar o livro diretamente comigo, o livro autografado. Tá? Então, rede social, a gente está aí todo dia, a gente se encontra e vai se conhecendo, né? Vai ampliando aí. Tá? Mas é isso, né? Que o livro seja um presente, né, na vida de cada um e que ele consiga fazer esse movimento de entrar para sair, né? Para sair grande do jeito que a gente é. A gente aprende a falar que a gente é tão pequeno, nós somos grandiosos. Quando a gente se coloca para fora grandioso, de uma forma grandiosa, a gente produz uma vida grandiosa também. Ai, muito obrigada, Ramina. Que papo gostoso, para mim foi maravilhoso também. E esse assunto me interessa demais. Eu acho que todo mundo tem que, um momento da vida, né? Pelo menos, em algum momento, olhar ali para dentro, buscar essa essência mesmo. E não puxe o ar, relacione-se com o ar. Adorei. Oi? Não puxe o ar, relacione-se com o ar. Isso. Tem abundância que está lá no livro também. O ar é o relacionamento, né? Eu até escrevi sobre isso também. O ar é relacionamento. Se você pensar no nosso sistema respiratório, que é o que entra e o que sai, né? A nossa relação com o ar, ela diz muito sobre a nossa relação com o que a gente vive no mundo. Né? Então, a sua respiração, ela vai te falar, olha, vamos se jogar, mas você mesmo se jogar, vamos ver o que está entrando, sabe? Do mesmo jeito que você pode controlar a sua respiração, ela, naturalmente, ela é espontânea. Do mesmo jeito que você pode controlar a sua relação com o mundo, ela é um fluxo. Então, a sua relação com a vida e a sua relação com o ar, elas têm uma sintonia, vale a pena observar. E vale mesmo. E é isso, grata Ramina, grata a você que nos acompanhou aqui nessa conversa. Eu te convido para se inscrever no canal aqui do Sempre um Papo, ativar o sininho para ser notificado sempre que uma conversa nova entrar no ar, assim como esta. No canal tem mais de 500 programas gravados
com escritores do Brasil, do mundo, de Minas Gerais, do interior, do estado. E é isso, até mais, até breve. Nos acompanhe pelas redes sociais do Sempre um Papo, @Sempre um Papo, e pelo site sempreumpapo.com.br para ficar antenado na nossa agenda. Até breve.